Olá, bom dia. Estamos aqui para mais um Dedo de Prosa, seu bate-papo matinal das quartas-feiras sobre aconselhamento biográfico. O tema é aconselhamento biográfico e é trazido pelos nossos aconselhadores biográficos, os associados da ABAB, que passam por aqui, que vêm até aqui conversar com a gente e contar para vocês um pouco sobre esse trabalho, sobre o que é o aconselhamento biográfico, de que forma o profissional chegou a este encontro que tem como impulso a antroposofia. Então, hoje nós vamos conversar com a Olivia Gonzalez, nós vamos aguardá-la aparecer aqui na telinha. Já estou vendo que chegou a Rafaela, Cristina, Thaís, deixa eu ver mais um nominho aqui, o José. Bom dia para todos vocês, Suzana. E, bom, hoje, pela primeira vez, a gente vai falar assim: se vocês tiverem alguma pergunta, pode fazer uma pergunta para a Olivia, tá bom? Como nós estamos aprendendo a mexer com a ferramenta e com as utilizações dela, dessa vez nós vamos arriscar. Então, se alguém tiver uma pergunta para a Olivia que acabou de entrar, vamos ver se ela me chama, pode fazer pergunta. Mas a Olivia, já vou começar, porque... Olha lá, deixa eu aceitar aqui. Vamos transmitir ao... Lívia é uma pessoa, assim como eu, e como algumas pessoas que estão aí nos assistindo agora, da época da datilografia e não da época da digitação. Apesar da gente digitar hoje, mas antigamente a gente datilografava, né, Olívia? Bom dia! Bom dia, Silvia. Sim, a gente datilografava. E foi muito bonitinho, porque ela disse que andava para cima e para baixo carregando a máquina de escrever, porque o início da história da Olivia tem a ver com o fato dela gostar das histórias. Então, hoje a gente vai trazer de que forma uma pessoa que passa pelos 12 sentidos, porque vocês vão ver que a trajetória da Olivia passa pelos 12 sentidos, e como que ela entrelaçou tudo isso, culminando com o fato de ser aconselhadora biográfica. Então, bom dia, Olivia. Conta pra Bom gente dia. por quê, que interesse é esse pelas histórias desde sempre? Então, eu estava pensando, né, aqui nesse encontro hoje e pensando na importância das histórias, né? Quando é que isso começou para mim? E eu me lembro, então, que lá por volta dos meus 13, 14 anos, exatamente de posse da minha máquina de escrever, e que tinha uma maletinha, então eu conseguia carregar para lá e para cá. Eu ia escrevendo sobre o que eu via, o que eu percebia, sobre como eu vivia, né? E escrever pequenos contos, umas coisas assim. E depois também na escola, né? Assim, uma das matérias que mais me interessava, não era a única, mas a que mais me interessava, era a história, né? E essa coisa de poder olhar para o passado e ver, né, o que é que nos trouxe até o momento presente, né, sempre foi uma coisa interessante para mim, né? E a partir disso, dá para a gente pensar aí qual que era o meu temperamento predominante, né? Então, a gente pode até jogar essa pergunta para quem está assistindo. Alguém que está interessado, que se interessa por história, qual é o temperamento predominante? Vamos ver se acerta. Pode mandar os pitacos aí pelo Insta e depois a Olivia conta para a gente qual que era o temperamento predominante dela. Mas você também falou para a gente que na nossa conversa, que nós trocamos também alguns áudios, que você teve uma busca, que você percebe ter tido uma busca pela essência. O que você pode falar disso? Qual é essa relevância de o que é buscar essência para você? Uhum. Buscar essência, né?
acho que é me aprofundar um pouco mais nos assuntos, a partir desse conhecimento de mim mesma, e a partir do conhecimento de mim mesma poder compreender mais o mundo, né? Mais o outro também, né? Então, essa é uma marca mesmo daquilo que foi acontecendo, né? Lógico que isso eu só pude vir entender depois, né? Tá. E foi e acho que foi uma marca mesmo, né? Foi assim que eu fui me reconhecendo, buscando me aprofundar nos assuntos e buscando reconhecer como que as coisas aconteciam comigo e então conseguia compreender um pouco mais o que estava acontecendo do lado de fora também, né? Até que em algum momento bate na porta. Não, não foi na porta. Vem por um e-mail. Como que você. Porque 3 pessoas com as quais a gente conversou aqui, todo mundo que o processo de aconselhamento biográfico chegou via e-mail. Como foi o seu encontro com a antroposofia? Se o aconselhamento biográfico foi via e-mail, o da antroposofia, como foi? Então, eu tive contato, né, com a antroposofia através da medicina. Eu me tratava com a homeopatia, mas e aí me indicaram o médico antroposófico, o Luiz Fernando, e eu realmente estava em busca de um olhar ainda mais profundo no trato da minha saúde, e foi isso mesmo que eu encontrei com ele, né? E eu estava nessa época com 21 anos, né? E também fez muito sentido naquela época esse encontro, né? Essa mudança. E depois, quando eu conheci as leis biográficas, fez mais sentido ainda a antroposofia ter chegado na minha vida nessa época, né? Aí depois, lá pelos 23 anos, eu em contato com a Manuela, que era uma alemã, e a gente tinha um grupo de meditação na casa dela, lá em Cotia. E ela tinha uma filha que estudava numa escola Waldorf, né, no Michael. E aí ela me apresentou o livro A Pedagogia Waldorf, do Rudolf Luss, e eu li muito interessada, aquilo me fascinou muito, e eu me determinei, assim, quando eu tivesse um filho, uma filha, ia estudar numa escola dessa, porque aquilo era muito legal, né? A Gabi chegou E quantos anos depois? a Gabi chegou uns 12 anos depois. Tá. Nossa, então Né? bastante tempo. Assim, eu digo entre o contato e você poder praticar ou colocar ou trazer à vida, né? Essa questão da pedagogia. Essa ideia é. E foi na escola, e a Gabi entrou na escola Francisco de Assis, e foi ali nessa escola que eu pude aprofundar um pouco mais esse conhecimento com a antroposofia e com a pedagogia. Eu ingressei num curso de introdução à antroposofia e pedagogia Waldorf, e logo em seguida eu também participei da coordenação do Conselho de Pais da escola, e, e isso foi me fazendo conhecer um pouco mais do que se tratava tudo aquilo, né? Aí dali a partir disso, né, na verdade, eu fui fazer um curso que era o PADEV, é um programa para cogestores das escolas Waldorf, para gestores e cogestores das escolas Waldorf, e eu fui mesmo em busca disso, nessa tentativa de ampliar um pouco mais o conhecimento, poder ser um pouco mais efetiva, né? E foi exatamente nesse momento em que eu estava conhecendo um pouco mais sobre o que era a pedagogia social, quer dizer, as extensões todas da antroposofia, né, foram acontecendo ali. E aí chega um belo dia, por e-mail, né, um convite para o aconselhamento biográfico. E aí eu fui capturada por aquela informação e falei, nossa, eu tenho que fazer isso, né? Agora, quando vem essa possibilidade de se aprofundar no aconselhamento biográfico, a biodança já fazia parte da sua vida? Sim, sim.
na verdade, o meu caminho profissional, né, Silvia, ele começou lá com a biodança, com a formação em biodança. Gente, lembra, E de- desculpa te cortar, lembra que eu falei que a Olivia trabalha com todos os sentidos. Então, vão prestando atenção aí, né? Então, a biodança, desculpe o corte. a biodança, o movimento, sim. E na intenção de conhecer um pouco mais, né, de novo, essa coisa de querer conhecer um pouco mais, né, como que essas emoções se refletiam no corpo, como acontecia isso, né, como esse corpo se manifestava, eu fui aprender a massagem. E aí passei por vários sistemas de massagem, né, a massagem integrativa, massagem oriental e a massagem biodinâmica, né? E aí estava trabalhando, era mais ou menos assim a minha composição, de dia massagem, de noite biodança, né? E atendendo uma pessoa, uma paciente inglesa, inclusive, ela um dia me perguntou se eu conhecia os florais, né? E eu disse que não, e aí ela falou que, nossa, eu tinha que conhecer, que tinha tudo a ver com o meu trabalho e tal. E eu fui procurar, não tinha os florais no Brasil na época. Os florais chegaram cerca de um ano depois. E, e logo que chegaram, sim, eu fui lá conhecer e realmente tinha tudo a ver, né? Fez muito sentido e eu uso até hoje. E aí, depois disso, eu fui conhecer a astrologia, né? Assim, essa coisa do que as estrelas, né? ah, Como as estrelas traduziam, na verdade, sobre a nossa existência, né? Então, isso também era uma coisa que me fascinava. Você disse algo bonito que eu achei. Você disse que queria entender a linguagem, né, das estrelas, desse mundo, como que chega até nós. Eu achei tão bonito isso. É, e aí foi que eu cheguei, né, no aconselhamento biográfico e foi muito Foi muito poderoso, na verdade, o que aconteceu quando eu cheguei no aconselhamento biográfico, né? Porque parece que todo o conhecimento anterior ele foi reunido, né? É como se a antroposofia, nessa formação mesmo do aconselhamento biográfico, ela tivesse a força de reunir os outros saberes, né? É, e fortalecido todos eles, né? Dentro do processo da formação, o que você vê de transformação pela qual você passou no processo da formação? Então, você diz a integração dos saberes, mas tem alguma outra coisa que você observa como tendo sido, claro, eu sei que tem vários aspectos, mas o que você pontuaria como tendo sido fundamental ao longo dessa formação para a pessoa que você é hoje, para o trabalho que você desenvolve? Eu acho que contribuiu assim mais fortemente foram com as minhas acho que todo o processo biográfico me permitiu olhar para as minhas relações, principalmente as relações mais próximas, né, com familiares, principalmente, de uma outra forma. Assim, eu pude realmente me colocar muito mais no lugar deles e pude talvez compreender coisas que muitas outras vezes, em outras tantas terapias, né, eu já tinha passado, mas não tinha chegado ali, né? Então, foram realmente processos, tenha sido de perdão, de reconhecimento, muito mais amplos, né? Isso foi, acho que, o grande diferencial na minha vida em particular. E você trouxe marcos, né? Aos 14, depois aos 21. Você disse também que quando chegou o aconselhamento biográfico, esse convite ao redor dos 47. O que você pode falar um pouco desses, não, dos marcos dentro do processo do aconselhamento biográfico? Então, nos 47 anos, né, essa chegar, é exatamente a gente está num setênio que a gente está buscando novas respostas, né?
E esse ano, né, os 47, né, assim, é um ano que a gente está buscando ver as coisas mais amplamente, né? E foi assim mesmo. Realmente abriu a portinha e falou: Uau! É isso aí que a gente tem. Muito, muito rico. E você hoje atua aonde? Você está fazendo trabalhos online? Você também é coordenadora de um espaço que se chama Movimentos? Como está a sua E, atuação hoje? então, hoje eu trabalho, sim, com aconselhamento biográfico individual, né, em grupo só online, Tá. né, e, e é isso que eu tenho feito, e também continuo atendendo, né, com os florais, e é onde esse trabalho todo se reúne, né? Não é possível atender com os florais ou com alguma outra coisa sem incluir toda essa perspectiva e esses fundamentos, né, do aconselhamento biográfico, das leis biográficas, disso tudo que a gente reconhece nesse processo da formação do aconselhamento biográfico. E uma das coisas que me chama a atenção, conforme você vai contando um pouco da sua história, é que você traz pontos que são muito importantes para o aconselhador biográfico. Você trouxe a questão da meditação, quando você foi fazer, ou quando, né, participava de um grupo, e eu sei que é algo que você ainda faz, então você trouxe a meditação, você trouxe a questão do grupo e trouxe também é, os estudos, o aprendizado contínuo. E isso a gente poderia dizer praticamente que é o tripé do aconselhamento biográfico, né? Que é um processo que solicita do profissional esse contato com a meditação, solicita do profissional o estudo contínuo de Steiner. Ontem, inclusive, teve uma apresentação de um médico, sobrenome Iari, onde ele traz que Steiner é curativo, que nós precisamos continuar estudando Steiner, e que grupo de estudo de Steiner é assim: você lê, não entende, não entende, não entende, e lê mais um pouquinho até o momento em que vai compreender ou vai fazer sentido, a gente vai conseguir fazer com que aquilo se torne vivo dentro de nós, e a relevância dos grupos. Você trabalha em grupos, quais os benefícios que você vê num trabalho biográfico feito em grupo? Feito em grupo, bom, acho que feito em grupo ou feito individualmente, né? Acho que essa capacidade mesmo de estar trazendo a sua história, né, e unir o conteúdo dessa sua história com a expressão criativa, com a atividade expressiva, né, observar a sua história em etapas, né? Isso é muito rico, né? Assim, poder reconhecer que tudo aquilo que você traz, né, assim, ela tudo o que faz com que você, esse caminho todo que você percorre, né, assim, na verdade te conscientiza dos elementos que você tem para dar continuidade na sua história, né? Então, isso eu junto com uma pergunta que eu tinha feito para você antes, sobre quais os benefícios que um processo biográfico poderia trazer no momento atual, quando a gente está vivendo. Eu não gosto muito de repetir os chavões, mas não tem outra palavra para utilizar. A incerteza, que na verdade é a única certeza que nós temos na vida, mas hoje ela está colocada de uma maneira muito, muito aberta, muito escancarada. Como você avalia os benefícios de um processo biográfico nesse momento que a gente está vivendo, com a questão do Covid-19, o isolamento, as pessoas se sentindo talvez mais expostas em relação à insegurança? É, é um momento de incertezas mesmo, né, Sil? E também é um momento de muitas indefinições, né?
e dar início, dar continuidade num processo, né, biográfico, num processo de desenvolvimento desses, né, assim, pode não só trazer mais esperança, mais interesse, né, como também mais firmeza de propósito, né, porque ao resgatar essa sua história, né, tanta coisa que já aconteceu na sua vida que te trouxe até esse momento, com certeza, né, assim, tem tudo para te fortalecer, né? Tem tudo para trazer mais clareza sobre quem você é e aquilo que você quer daqui para frente, né? Assim, daquilo que você se dispõe a fazer daqui para frente, né? Então, é um caminho, lógico, é um processo, não é mágica, não é, comecei, é assim que eu vou ficar no dia seguinte, né? Mas é isto que vai sendo construído, né? Então, é um tijolinho a cada encontro, é um tijolinho a cada dia, né? Porque não é só o que acontece num encontro com o aconselhador biográfico, mas é aquilo que vai reverberando a partir desses encontros. Porque senão também vamos dizer, esse trabalho todo, esse processo todo não teria sentido, né? Se ele só coubesse no encontro com o aconselhador biográfico. Eu acho que o que é mais, né, é que é a partir do encontro com o aconselhador biográfico e com esse trabalho todo, é aquilo que vai reverberar na sua vida, né? Porque Então, você experimenta isso. saindo do encontro, você continua trabalhando a sua história. Então, uma coisa é você fazer a pesquisa biográfica, que, para quem não sabe, né, durante o processo do aconselhamento biográfico, o cliente ou o paciente, se for com alguém da área da saúde, ele vai fazer uma busca sobre a sua própria história e vai colocar isso dentro de uma cronologia. E quando a gente entra em contato com a nossa própria história, fatos que às vezes a gente esqueceu, ou aqueles fatos doloridos, depois que você faz essa pesquisa e compartilha com o profissional, quando termina o encontro do relato, né, você sai, aquilo ainda fica reverberando em você a partir de colocações do aconselhador biográfico, da apresentação das leis biográficas. Então, às vezes eu costumo dizer, Olivia, que a gente continua namorando com a nossa própria história, né? Até dar um casamento, até dar uma união mais estável de mim comigo mesma. Você percebe dessa forma? Você trouxe também que você dá, assim, que pode contribuir para um período de incertezas. Eu estou lendo, porque ela mandou o áudio para mim, e eu escrevi assim, que pode contribuir com um período de incertezas, trazendo esperança e firmeza de propósito, algo que ela já disse, mas baseado na sua própria história, porque você passa a olhar e ver e reconhecer, né? Você olha e reconhece que você já superou obstáculos no passado e que esse é mais um, né? E que você tem os instrumentos necessários para isso. É por aí, Olivia? É por aí, né? E dentro das terapias que a gente conhece, você conseguiria traçar um diferencial do aconselhamento biográfico e de outras terapias? Cada terapia tem a sua importância, sem dúvida nenhuma, mas é que como nós estamos aqui também para esclarecer um pouco qual é o diferencial do aconselhamento biográfico, o que é esse processo higiênico de história, se você, nas suas palavras, o que é para você qual é o diferencial desse nosso processo, desse nosso trabalho? Eu acho que tem aquilo que eu já falei, né, Silvia, que resgatar, né, assim, a nossa história em etapas, né, poder se debruçar nesses períodos, né, faz com que, e associado com as leis biográficas, né, faz com que a gente realmente vá tirando aprendizados, novos significados de cada período, né? E, e quando isso vai acontecendo junto, né, com esse resgate da história e a expressão criativa, a gente vai estimulando uma reorganização que vai acontecendo em muitos níveis, né? Não é só no pensamento,
né? Isso vai reverberando em outras partes do nosso ser. Você Né? trouxe a possibilidade também de fazer, a possibilidade não, né? Que esse trabalho ele também faz uma ponte com a expressão artística da sua própria história, né? Sim, sim, e é muito rico, né? E esse processo é onde você vai assumindo, né, assim, a sua história de vida e vai reconhecendo, né, como toda essa história foi compondo essa pessoa que você é hoje, né? E depois a gente vai encaixando toda essa história nas leis biográficas, a pessoa ainda tem uma outra oportunidade de retirar ainda mais aprendizados, né? E a partir disso, eu acho que é um choque assim com a sua própria consciência, né? Que a gente também não interpreta nada, né? Na verdade, é um recolher de informações e é um mostrar esse desenvolvimento. E a questão do tempo também, acho que é um outro diferencial, né? Uhum. Voltando um pouco mais para a sua pergunta, né? A questão do tempo, né? Então, saber que cada. Quer dizer, dependendo do setênio que você se encontra, a gente consegue dizer aproximadamente quanto tempo esse processo vai levar, né? Então, ter essa noção desse período, né, para o processo, acho que é um grande diferencial também, né? E eu tinha feito a pergunta, mas eu não sei se você acabou respondendo. Você atua em São Paulo, está fazendo em grupo e tem o espaço Movimentos. Em que região de São Paulo você está? Eu estou na zona norte de São Paulo. O Espaço Movimentos fica no Jardim São Paulo, bem pertinho do metrô. Bem pertinho do metrô. Agora, já nem tão bom assim pegar metrô, né? Porque Não usa máscara, use máscara. Se for pegar o metrô, use isso. máscara. E vem cá, como que está os atendimentos no consultório? Você tem feito, começou a fazer alguma coisa ou ainda tá online? Estou basicamente online, né? Devo começar a retomar os atendimentos presenciais lentamente, ainda não toda semana, usando ainda mais dos atendimentos online, porque, lógico, o encontro presencial é muito mais rico, né? A gente consegue, na verdade, utilizar muitas. Bom, o encontro ao vivo não tem como a gente falar, é realmente a essência da nossa vida. Se a É gente pode dizer alguma coisa, é a essência da nossa vida, né? O encontro. saudade dos encontros, né, minha filha? Saudade dos encontros, lógico. Nossa, saudade lá dos encontros no Centro Paulo. Bom, a gente está chegando ao final desse nosso bate-papo, Olivia. Quero saber se você tem alguma mensagem, se tem alguma coisa que você gostaria de complementar, ou se tem algo que eu poderia ter perguntado e não perguntei. Eu gostaria de falar, então, um pouquinho, Silvia, sobre, né, essa capacidade, né, que eu fui revendo também aqui nesse processo de estar apresentando um pouquinho da minha história nesse momento, dessa capacidade de juntar os elementos, né, de buscar integrar as coisas, me fez pensar também um pouco no papel da ABAB nesse momento, né? E eu tenho visto, né, na associação, na ABAB, essa habilidade, né, essa disposição mesmo para estar agregando, para trazer esse olhar inclusivo, né? E eu tenho reconhecido, né, na ABAB como um órgão, né, que mantém a unidade dos aconselhadores biográficos, né? Assim, é um momento da gente reconhecer que a gente não está mesmo sozinho, que nós não estamos isolados, né? E, e eu agradeço muito a oportunidade de estar aqui, de poder fazer parte, né, desse movimento, né? E de reconhecer que juntas, né, a gente pode estar se fortalecendo. Em nome da Bab eu fico toda nhenhenhé e agradeço. Acho que é um momento para fazer esse trabalho mesmo, né? E
gostando ou não, essas ferramentas internéticas, elas estão nos dando a oportunidade, e uma das oportunidades mais bacanas, a meu ver, é a possibilidade de agora, por exemplo, entrevistar os aconselhadores biográficos, ter essa conversa, e dentro do nosso próprio grupo, nós nos conhecermos e nos reconhecermos, né? E levar esse conhecimento ou apresentar essas pessoas para o mundo. A gente tem bastante coisa para contribuir, né? E vamos contribuir com aquilo que a gente pode. Certo? Sim. E você sabe quem vem na semana que vem? Não. Regina Rapace. Nossa, isso vai ser demais! Que delícia! Exatamente. Então, pessoal, muito obrigada pela audiência, audiência é ótimo. Estou achando que eu estou na televisão, mas muito obrigada por estarem aqui com a gente. Até semana que vem com a Regina. Olívia, muito obrigada. Um beijo. E a Estela Carmo está pedindo aqui mais. Olha, a gente está com entrevista já certinho até final de outubro. Então, até outubro, a gente tem toda quarta-feira, na parte da manhã, das 8 às 8h30, um bate-papo gostoso com alguém da Associação Brasileira de Aconselhamento Biográfico. Olívia, um beijo, muito obrigada. Tchau, até semana que vem. Até, tchau. Tchau.